Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou Matheus Prata, estou aqui ao lado do hemodinamicista da 12, o alviverde imponente Marcos Beniconi. Quase que eu... Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos um episódio especial com um convidado especial. Uma ilustre convidada, mas antes da gente apresentar o tema e a convidada, eu tenho um recado importante. Já estão abertas as vendas do preparatório para a prova do título especialista em cardiologia da 12 por 8. E em comemoração aos 3 anos de 12, nessa semana, dia 12 de agosto, estamos com um desconto imperdível, de 50% de desconto, mais de R$ 1.280, esse trocadilho aí de 12 e 8, sempre vai ter nos nossos produtos, para quem se inscrever nessa semana de lançamento do episódio, tá? Então fiquem muito atentos, procurem saber quem vai prestar a prova do título sobre como é esse nosso preparatório. E, Matheus, falando da prova de título, um tema que vem caindo muito mais é tema do 12Cast, né, de hoje, que é a saúde cardiovascular na mulher. E a gente vai falar um pouquinho mais em específico sobre a doença isquêmica, mas também vamos abordar outras questões, anticoncepção na mulher cardiopata, enfim, um podcast bastante rico e que ganhou muito holofote aí depois que a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela lançou em 2019 uma carta sobre a importância da saúde da mulher e a gente tem um posicionamento de 2022 e 2023 da SBC falando da doença cardiovascular na mulher, né? E para isso, a gente vai ter uma convidada especialíssima que tem muita experiência na área, principalmente em doença isquêmica, né, cardíaca, que é a doutora Marinela Centemero, que ela é formada na Escola Paulista de Medicina, fez doutorado pela USP e é médica assistente do Serviço de Hemodinâmica de Cardiologia Invasiva do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Além disso, é autora e revisora de diversos artigos publicados na área, inclusive com um capítulo de livro recente da Sociedade Brasileira, SOCESP, né, que vai publicar sobre a isquêmica na mulher. E, o principal de tudo, minha chefe hoje em dia, na sessão de angioplastia hemodinâmica lá do Dante Pazanese. Doutora Marinela, seja muito bem-vinda ao 12Cast. Obrigada, Matheus, pelo convite. Obrigada, Marcos. É uma honra estar aqui participando. Acho que é o meu primeiro podcast. Então, a senhora já falou em congressos, tudo. A senhora vai se sair bem. Fica tranquila. Primeira de muitos, viu, doutora? Quem vem uma vez tem que completar 3, tá? Esse é um acordo que está tendo dos convidados. Certo. Viremos, com certeza. Tá. E, Matheus, falando em doença cardiovascular, né? Eu acho que o importante é a gente entender por que a mulher, né? Eu acho que, vamos dizer assim, a mulher e o homem são, em alguns aspectos, espécies distintas, né? E a doutora Marinela vai ajudar a gente a entender por que isso. Então, tem alguns aspectos femininos que acarretam maior risco para a mulher, né? E a doença cardiovascular é a responsável por matar mais de 50% dos óbitos nas mulheres. Então, isso vem ganhando muita atenção, como eu falei, a SBC já se posicionou a favor, e a gente vem numa tendência, não só da SBC, né, doutora, mas internacional, Mundial. Da gente entender. Sim. Quantas mulheres, qual o risco real da mulher, falando em doença aterosclerótica, falando em doença isquêmica do coração, qual que é realmente a mortalidade, mesmo as terapias, né? A gente vem cada vez mais em pauta o quanto é subdiagnosticado, a clínica da mulher muitas vezes é distinta, né, doutora? É por aí, Marcos. A gente sabe que as mulheres elas podem se apresentar de maneiras mais atípicas, muitas vezes serem subdiagnosticadas, terem seus sintomas negligenciados, podendo levar um pior prognóstico em comparação aos homens. Isso que tem motivado, na última década, a gente estudar cada vez mais as mulheres. A gente já tinha um conhecimento prévio, né, da diferença de mulher e homem quando a gente falava da prevalência conforme a idade entre homem e mulher. Que comumente a gente sabe que a doença cardiovascular aumenta no homem a partir dos 45 anos e mulher acima dos 55 anos, dependendo do estrogênio, né? Doutora Marinela, isso é verdade? Tem essa diferença, a depender do hormônio, dessa idade, ainda tem essa diferença entre homem e mulher? É importantíssimo vocês terem feito essa introdução, porque as mulheres, elas acham que elas morrem de câncer de mama. E, na verdade, a doença que mais mata também as mulheres, assim como os homens, é a doença cardiovascular. E, particularmente, a doença arterial coronária. Hoje em dia, na verdade, a gente prefere usar um outro termo, que não é mais a doença arterial coronária,
porque esse termo implica que você tem uma placa ateromatosa. E nas mulheres isso pode ser um pouco diferente. Então, a gente prefere a outra terminologia, que é DIC, doença isquêmica cardíaca. Por quê? Porque ela vai englobar o amplo espectro de toda doença coronária que os homens podem ter também. Né? Então, a aterosclerótica, não aterosclerótica, no decorrer desse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre minoca, anoca, tinoca, dissecção espontânea das coronárias, etc. Mas o fato é esse mesmo que vocês pontuaram. As mulheres morrem de doença cardiovascular e o câncer de mama é a 4ª causa de mortalidade. E, como você bem falou, Matheus, por que as mulheres morrem mais se, na verdade, o perfil anatômico delas não é tão ruim quanto do sexo masculino? Mas é por isso, porque os sintomas são um pouquinho diferentes. As pessoas dizem atípicos, né? A gente não gosta de usar muito essa palavra, porque, na verdade, são sintomas diferentes um pouquinho do sexo masculino. Então, as próprias mulheres subvalorizam os seus sintomas, elas retardam a procura, né, das salas de emergência ou de um cardiologista eletivo. Quando chega ao pronto-socorro, às vezes encontra um médico que também não está afeito a esse tipo de diagnóstico, e tudo isso vai fazer com que haja um retardo nesse tratamento, o que é muito ruim, por exemplo, numa síndrome coronária aguda, em que tempo é músculo, né? Então, se você precisar ter uma síndrome coronária com SU para fazer um trombolítico, ou então para ir para uma sala de hemodinâmica, você vai retardar o tempo. E, infelizmente, isso aumenta a mortalidade. As mulheres com síndrome coronária aguda morrem mais do que os homens com síndrome coronária aguda, particularmente numa faixa etária mais baixa, abaixo de 55 anos. Isso, registros americanos e canadenses e franceses têm mostrado um aumento da mortalidade nas mulheres com síndrome coronária aguda. É interessante também que a gente, não sei, vem muito talvez da sociedade, do entendimento, às vezes, de uma fragilidade da mulher, que eu acho que, né, isso está fora nos dias de hoje, mas a gente tem que reforçar que isso também, dados de estudos americanos, mostram que a mulher, ela tem, é proposto menos intervenção para a mulher, é proposto menos angioplastia, é proposto menos tratamento de revascularização cirúrgica para a mulher. E talvez isso impacte no prognóstico dessas mulheres. Né? É o que tem se mostrado nesses estudos que a doutora Mariana trouxe, né? Esses dados que a gente tem, principalmente americanos, canadenses, e a doutora Mariana falou franceses também. Isso. E até o Global Burden Disease, ele traz uma estatística semelhante, né? Que mostrou que a mortalidade proporcional para mulheres, nessa faixa etária, antes dos 59 anos, ela é maior nas mulheres em comparado aos homens. Sim. E o motivo disso era ainda, a gente não entendia, né? E aparentemente é justamente esse subdiagnóstico, o retardo na condução desses casos. Então são coisas que a gente tem que melhorar e que a gente deve melhorar. E puxando esse gancho sobre os fatores de risco, que talvez é uma coisa que a gente peca também na condução das mulheres, né? A gente sabe os fatores de risco tradicionais de DAC: hipertensão, tabagismo, história familiar, dislipidemia, diabetes. Quando a gente olha mulheres em específico, tem alguns outros fatores de risco que não tem nos homens, que a gente deixa de enxergar no contexto geral? Sem dúvida, Matheus. Essa é uma pergunta muito importante. Em primeiro lugar, falando dos fatores de risco tradicionais, então hipertensão, diabetes, tabagismo, a gente tem que entender que quando a mulher tem esses fatores de risco ditos clássicos, o impacto na mulher é pior do que nos homens, particularmente a presença do diabetes e do tabagismo. Então, se a mulher tem a doença coronária, tem uma síndrome coronária aguda, é diabética e tabagista, isso aumenta muito mais o risco de mortalidade, tá? Então, isso posto, aí a gente tem que olhar a mulher. Nós, mulheres, somos muito diferentes. Então, nós temos os fatores ditos não tradicionais, né, que nenhuma calculadora de risco pega. Por isso que o risco... Acho que aí que é um ponto importante, né, doutora? Porque os fatores femininos, vamos dizer, propriamente ditos, que a senhora vai comentar, não estão em nenhuma calculadora praticamente. Agora tem surgido algumas opções para a gente usar, mas ainda não é contemplado nas calculadoras. Né? Sem dúvida. Então, a gente tem os fatores sexo específicos, que são aqueles da mulher.
né? Então, a mulher faz a gestação. Então, a história gestacional é super importante. Então, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, parto prematuro, às vezes parto gemelar, eclâmpsia e pré-eclâmpsia tem impacto na saúde cardiovascular da mulher. Sem ser a gestação, as outras coisas que caracterizam a parte feminina. Então, nós mulheres, às vezes, podemos ter ovários policísticos, né? Temos muito mais doenças reumatológicas que têm uma base inflamatória, né? Então, é nítida a associação de lúpus e artrite reumatoide com doenças cardiovasculares, tá? Então, esses são os fatores sexo específicos. Aí nós temos uma outra condição, que são os fatores gênero específicos. Por que é gênero? Gênero significa o seu papel na sociedade, tá? Então, as mulheres, elas têm um papel diferente dos homens. Se bem que hoje em dia estamos caminhando para uma certa igualdade. Mas as mulheres carregam um ônus maior. Então, dupla, tripla jornada, né? As mulheres são cuidadoras, são mães. Isso é fonte de estresse, né? Então, os estressores psicossociais, os determinantes sociais, então, má acesso à saúde, o nível socioeconômico e cultural mais baixo. Mulheres, infelizmente, sofrem mais violência física, violência psicológica, violência sexual. Tudo isso é um componente estressor muito grande e está nitidamente relacionado com algumas doenças cardiovasculares, particularmente doenças coronárias, como, por exemplo, dissecção espontânea de artérias coronárias. Perfeito. Então, Takotsubo, né? Takotsubo também, Pode com vir, certeza. Né, uma doença isquêmica, né? Mas também está relacionada à doença cardiovascular. Boa lembrança. E o uso de contraceptivos também pode aumentar o risco trombótico. E relacionados às gestações também, né, doutora? Que a gente nunca lembra, né? A gente nunca lembra. Nunca tira essa história, né? Às vezes a gente fica até meio inibido de perguntar, ou a parte psicológica, às vezes a gente fica um pouquinho inibido e não deve, e deve fazer parte da nossa anamnese. Você tocou nos anticoncepcionais, isso é um fator bastante importante. Então, a gente sabe que os anticoncepcionais orais, às vezes, aumentam o risco trombótico, né? Particularmente tromboembolismo, AVC e também infarto do miocárdio. Isso é um fato que a gente tem que ter atenção como população, porque a gente está vendo uma tendência ao aumento da prevalência dos fatores de risco cardiovasculares em populações mais jovens, que Sem podem dúvida. coincidir com o uso dos contraceptivos, né? Inclusive, a prevalência nesses indivíduos aumentaram, né? Já no último Global Burden Disease, dessas pessoas mais jovens. E, consequentemente, a gente está diminuindo o nosso impacto na mortalidade das doenças cardiovasculares. Sim. Que antes a medicina não conseguia tratar com muita eficácia, a gente está diminuindo esse ritmo nos últimos anos, né? Provavelmente em decorrência desses fatores de risco. Eu acho que é interessante, Matheus, só para a gente, então, visualizar um pouco o que a doutora Marinella comentou. Então, vamos supor, a gente tem um homem de 45 anos. Ele, muitas vezes, se ele era um jovem saudável, ele vai, às vezes, apresentar hipertensão ao redor dos 30, vem há 10 anos com hipertensão, uma dislipidemia, e esses são os fatores de risco dele. Uma mulher, no mesmo perfil, ela já pode ter tido 2, 3 gestações, Com diabetes hipertensão gestacional, está há 10 anos, 15 anos com diabetes, Ovários policísticos. tem ovário policístico, está usando anticoncepcional e tem depressão. Então, a gente tem que entender, como a doutora Mariana falou, que essa paciente ela tem mais risco do que esse paciente masculino que a gente mostrou na mesma idade e que você olha, aparentemente, parece o mesmo risco cardiovascular. E aí, se você olhar as grandes calculadoras de score de risco cardiovascular, Vai te dar um risco parecido. Framingham, né? Framingham subestima muito, né? Muito nas mulheres. Né? Eu acho que o posicionamento de 2023, agora eu não estou lembrada, mas parece que eles me falam sobre um score de risco um pouco mais voltado para as mulheres, depois a gente pode até ver. E eu só gostaria de pontuar uma coisa, o papel do ginecologista. É fundamental, a gente tem visto nos congressos... Vamos valorizar que minha esposa é ginecologista. Então... Ela já tem uma vantagem, ela é mulher, vai ter um olhar diferente. Então, o papel do ginecologista é fundamental. Eu tenho visto grandes apresentações na SOCESP com ginecologistas que entendem muito de doença cardiovascular e sabem valorizar os fatores de risco tradicionais e também esses sexo específico e gênero específicos. Então, eles têm um olhar muito especial e eles serão nossos aliados e aliados das mulheres também. Perfeito. E, Matheus, eu acho que é interessante também
como a gente falou, de uma idade a partir dos 55 anos, pós-menopausa, a gente está pensando mais numa doença isquêmica tradicional, né, aterosclerótica. Quando a gente vai ver justamente as mulheres jovens que estão tendo muito evento, né, tem risco aumentado, normalmente é uma doença isquêmica diferente, de várias apresentações fisiopatológicas, né, doutor? Sem dúvida. Como que a senhora pode apresentar para a gente assim, as principais... Por que a mulher jovem, 40 anos, 45, vai ter, às vezes, uma síndrome isquêmica, uma síndrome coronariana aguda, mas de outra patologia que não é aterosclerótica? Isso é relativamente comum. Por exemplo, se a gente for falar de minoca, né, que é um infarto não acompanhado por lesões ateroscleróticas graves, ou seja, na angiografia, lesões menores do que 50%, 50% das mulheres podem ter infarto sem lesões obstrutivas graves. Por quê? Porque as mulheres têm uma fisiopatologia diferente. Então, por isso que a gente não usa essa terminologia DAC, mas doença isquêmica cardíaca. No minoca, por exemplo, você tem erosão e ruptura desta placa, só que ela não chega a ocluir totalmente esse vaso. Isso caracteriza um infarto? Com certeza, porque as pessoas às vezes confundem minoca. Minoca é um infarto, então você tem que ter aquelas 3 coisas: quadro clínico, elevação e queda de troponina e uma cinecoronariografia aparentemente com coronárias normais, aparentemente. Por quê? Porque nós vamos ter uma doença diferente. O homem tem muito mais placa ateromatosa. A mulher, menos. E rompe o endotélio, rompe a camada íntima, faz a ruptura. Isso é uma parte importante. Depois nós temos outras doenças, né? Por exemplo, a dissecção espontânea das artérias coronárias em mulheres, praticamente 90% das dissecções espontâneas acontecem nas mulheres, muito jovens, relacionada a fatores estressores psicológicos, né? Estressores físicos também, fibrodisplasia, obrigada, e menos fatores ditos tradicionais. Praticamente elas não têm, e pode ter doenças do tecido conectivo também. Outra coisa que acomete muito as mulheres e pode ser simultâneo, concomitante com a doença aterosclerótica clássica, que é parecida com o homem, é a doença da microcirculação, que é um mistério, né? É aquela Tema coisa de que muito fica... estudo hoje em dia. Então, a gente faz sempre um diagnóstico presuntivo, né? Mas, atualmente, existem, por exemplo, exames mais invasivos da sala de hemodinâmica, eu estou falando com 2 hemodinamicistas, em que você pode fazer o diagnóstico da doença microvascular, que não é fácil, com provas dentro do laboratório de hemodinâmica. Então, reserva de fluxo coronário, que estará bem diminuída, índice de resistência microcirculatória, que estará muito aumentado, que vão te dizer que essa paciente tem aquele problema naqueles vasinhos menores do que 0,5 milímetro e que constitui 70% da circulação coronária que você não vê. E é ali que está o problema. Então, o problema é funcional, você tem microespasmo da circulação, mas você pode ter alterações estruturais também. Remodelamento negativo, rarefação dos capilares, substituição ali por fibrose, por colágeno, isso justifica angina, dor, às vezes provas funcionais bem positivas. E na angiografia, você não vê nenhuma lesão acima de 50%. Isso é muito interessante, doutora, que entra até no estigma que a gente leva da doença cardiovascular na mulher, né? Porque essa doença da microvasculatura ela é mais prevalente nas mulheres do que nos homens. E no conceito tradicional, antes da gente entender a doença da microvasculatura, a gente pegava uma mulher com sintoma que não era um sintoma muito típico para DAC, mas tinha dor. Podia até ter isquemia na cintilografia, mas fazia o cateterismo e não vinha nada. E a nossa resposta era, cintilografia estava errada, essa dor não é do coração. Tinha um diagnóstico aí. Era síndrome X antigamente. Ou PT. PT, né? o PT Não é, professor? era o mais, Então, é o mais revoltante. Então é interessante que, justamente, acho que antigamente a gente não tinha esse diagnóstico, principalmente da microvascular, e agora a gente começa a fazer diagnóstico dessas mulheres e é um espectro de doença isquêmica que é muito mais prevalente, como a doutora comentou, nas mulheres. Então,
seja, acho que é interessante a doença microvascular, a gente lembrar das vasculites da reumatologia, né? Então, as mulheres têm muito mais doenças autoimunes e vasculites e tudo, e a gente entende hoje, a gente ainda está engatinhando, acho que ainda vai surgir muita opção terapêutica, né, para melhora dessas mulheres, mas a gente entender que é uma disfunção microvascular. Como a doutora falou, pode gerar fibrose, pode gerar isquemia, alteração ali da microcirculação e que no cateterismo habitual, sem essa avaliação complementar, a gente fica sem o diagnóstico. Sem dúvida. Pode falar, doutora. Existem centros no mundo, né? Por exemplo, a gente tem contato com a Yale, por exemplo, eles têm um protocolo para investigar esse tipo de doença. Por exemplo, espasmo da macrocirculação também, que é outra fisiopatologia da angina na mulher. Pode acontecer no homem, mas é mais prevalente na mulher. Então, protocolos com indução de vasoespasmo, como acetilcolina. Mas eles fazem com adenosina a reserva do fluxo coronário, não confundir com reserva de fluxo fracionada, que geralmente vai estar normal, né? E o índice de resistência microcirculatória também com adenosina. E aí você vai fazer uma série de cálculos e se esses dois parâmetros estiverem alterados, você realmente pode fazer um diagnóstico fisiopatológico da doença microvascular, que pode ser concomitante com a sua doença aterosclerótica convencional, digamos assim. Tá. Excelente, né? A gente consegue começar a ver a diferença da manifestação da doença isquêmica do coração entre homens e mulheres, principalmente pela prevalência desses tipos de doença entre homem e mulher. Então, a gente comentou um pouco aqui da doença microvascular, que ela entra no grupo do que hoje a gente chama de NOCA, né? Ou ANOCA, angina sem doença obstrutiva ou isquemia sem doença obstrutiva, sendo a doença da microvasculatura a principal representação. E a gente comentou também da MINOCA, que também é mais frequente em mulher em relação a homem, como um dos representantes da dissecção espontânea, que a gente tem que lembrar nessas mulheres, né? Principalmente gestantes, cuja principal causa de infarto em gestante é a dissecção. Perfeito. Então a gente tem que lembrar porque o tratamento ele é diferente, né? Não adianta eu ficar entupindo esse paciente de acetilcolina. Eu acho que isso é interessante, óbvio, do ponto de vista terapêutico, a gente vai ter outra cabeça, muitas vezes o antiplaquetário não se encaixa se o paciente não tiver carga aterosclerótica. E, além disso, a gente estava comentando um pouquinho aqui antes de começar o programa, mas assim, quando a gente vai mesmo, o hemodinamicista, ele vai para a sala, ele vê uma mulher jovem que tem um quadro de síndrome coronariana aguda e tudo, isso tem que estar no leque de diagnósticos dele. Porque senão induz a gente a colocar muito mais stent, muitas vezes ter complicação, porque esse hematoma costuma correr e não é fácil tratar, né, a doença, a dissecção, por exemplo. Então, a gente pensar em embolização, pensar em espasmo, pensar em dissecção, quando a gente está pegando esses casos atípicos, é muito importante. Seja para o clínico lá do pronto-socorro, seja para o intensivista, para o médico da UCO, ou até para o intervencionista que vai ter que cravar e levantar essa pulga atrás da orelha a respeito da fisiopatologia da síndrome coronariana dessa paciente. E a dissecção espontânea da artéria coronária, particularmente, por exemplo, num cenário aí de gravidez, terceiro trimestre ou puerpério, ela impõe um ônus adicional impressionante. E como que você vai tratar, né? Então, como vocês, né, bem mencionaram aí, se possível, você não implantar stent. Evitar dupla antiagregação plaquetária, também, risco de sangramento. E os stents, eu já vi alguns casos, né? Em que você tem um hematoma intramural, e aí a fisiopatologia é outside, inside, outside, né? Na hora que você implanta o stent, às vezes você piora a dissecção. Então, você vai dissecando cada vez mais o vaso. E a partir do momento que você começa a implantar o stent, às vezes você implanta vários stents. E aí vem anticoagulação, antiagregação, e você tem um hematoma dentro da parede do vaso. Quer dizer, o stent, depois de algum tempo, porque essa parede vai cicatrizar, isso acontece, o stent vai ficar mal aposto. E aí você tem uma prótese metálica dentro de uma coronária que pode trombosar.
né? E múltiplos stents dentro de uma coronária que eventualmente não precisasse. Não é que todas as dissecções espontâneas você não vai tratar com stent, mas existem casos bem específicos. Instabilidade hemodinâmica, localizações extremamente perigosas, tronco, descendente anterior, etc. Então, são desafios terapêuticos imensos. E tem que ser individualizado, né? Não existe uma resposta única para pacientes assim, nesse perfil, né? Não. E é bem controverso o uso de antiplaquetários, anticoagulantes, porque a maioria dessa fisiopatologia que a gente comenta não tem estudos randomizados. Então, comparar isso com aquilo. Não tem. Né? Então fica um pouco o seu bom senso. Mas a diretriz manda que eu trate síndrome coronária aguda com enoxaparina e dupla antiagregação plaquetária. Mas a fisiopatologia dessa síndrome coronária aguda é totalmente diferente. Então, às vezes, você fica muito inseguro, porque você não sabe exatamente o que fazer. Né? Acho que para a gente fechar a doença isquêmica, doutor, eu queria trazer a doença coronariana de novo. A gente falou muito dos fatores de risco, das diferenças que a gente pode ter entre os sexos e as manifestações clínicas que a gente comentou que pode levar até a negligência da parte médica, subdiagnóstico. O que a gente tem que estar atento na manifestação clínica das mulheres da doença aterosclerótica? Isso. Na minha experiência pessoal, quando eu atendo uma mulher, eu estou lá fazendo anamnese, o que a senhora sente, como vai seu coração? As mulheres referem menos a precordialgia típica, que eu tento evitar esse termo. Mas não é que elas não tenham, elas têm, mas elas valorizam os outros sintomas, que são muito frequentes. Fadiga, dispneia, mal-estar, dor epigástrica, palpitação. E aí você fala assim, mas e dor no peito? A senhora sente? Sim, também, eu sinto dor no peito. Então, atentar para esses outros sintomas que fazem parte de um conjunto e muitas vezes são absolutamente negligenciados e atribuídos a questões psicológicas. Ela está ansiosa, ela está deprimida. E, aliás, ansiedade e depressão pioram o prognóstico da doença isquêmica cardíaca. Então, muito cuidado, muita atenção na anamnese dessa paciente. E, doutor, aproveitando o gancho da doença coronária também, e voltando ao assunto que a gente estava comentando, dos scores de risco, e que a gente não tem todos esses fatores das mulheres agregados, né? A gente escuta falar que a gente tem uma baixa representatividade das mulheres nos grandes ensaios clínicos, e talvez por isso que a gente saiba pouco desses fatores de risco, como manejar esses sintomas das mulheres também. Isso é verdade? Realmente as mulheres são subrepresentadas nos grandes ensaios clínicos? E como que a gente pode fazer para melhorar isso? Isso, olha, essa é uma pergunta extremamente importante. Geralmente, na maioria dos ensaios clínicos, por exemplo, na nossa área, doença coronária, vai para um tratamento invasivo, às vezes as mulheres em geral representam aí 20% a 30% da casuística. Em geral, são homens brancos, né? 80%, 85%, principalmente se for fora do Brasil, né? Então, Estados Unidos, Europa, etc. O outro motivo para elas serem subrepresentadas é que, comparativamente, por exemplo, se você for para estudos com intervenção percutânea, as mulheres têm uma doença coronária, digamos assim, não quero me expressar de forma incorreta, mas benigna, entre aspas, no sentido de ser menos multiarterial. Menos aterosclerótica. Isso, que a gente exatamente. até comentou aqui, né? Então, não posso passar a mensagem errada aqui. Mas, às vezes, por exemplo, elas são mais uniarteriais e não multiarteriais, porque tem toda outra fisiopatologia que nós já comentamos. Desde 1991, foi a primeira iniciativa americana, o Women's Health Initiative, que obrigou os estudos a terem uma representatividade feminina desde que a doença cometesse ambos os sexos. A partir daí surgiram aqueles estudos famosos, o HERS, né,
que viu as enfermeiras, né, as mulheres e outras iniciativas europeias. E as sociedades europeias e americanas fizeram, né, digamos, os seus departamentos. Então, por exemplo, a American Heart Association tem o Go Red for Women, né? E tem um de Harvard também, que é o Women's Health Initiative, que é da Harvard University. E na Europa você tem também. Então, tudo isso tem estimulado as pessoas a estudarem mais a fisiologia, o quadro clínico, a fisiopatologia da doença isquêmica nas mulheres. Mas nós realmente somos subrepresentadas. Eu acho que é importante o que o Matheus comentou, a doutora também. Realmente, né, tem até uma tabela no posicionamento da SBC mostrando os grandes trials para a DAMA-HF, DAPA-HF, que a gente vem falando muito da DAPA, e mostrando a representatividade, é de 20% nesses dois que eu comentei. E, felizmente, a gente não tem na subanálise uma grande diferença dos desfechos, né? Mas, por vezes, a gente pode apresentar uma diferença, né, do tratamento, seja numa mulher ou num homem, até porque a fisiopatologia muitas vezes é distinta. Então, isso a gente tem essa atenção hoje em dia, acho que a gente ainda está engatinhando. No geral, que para tranquilizar um pouco, que a gente fica com a pulga atrás da orelha agora, né? Quem vai ouvir vai ficar, não vou fazer mais nada. Mas assim, principalmente os grandes trials, falando em insuficiência cardíaca e tudo, o benefício dos beta-bloqueadores, dos IECAs, dos BRAs, mesmo da sacubitril/valsartana, ele é mantido na avaliação de grupo, mas existem pequenas diferenças. Então, por vezes, né, em alguns cenários, a gente pode ser que tenha, e é importante que a gente pesquise nos próximas drogas, no futuro, sempre ver a representatividade nas mulheres e se atentar para o benefício. Será que o benefício é igual do grupo total? Né? Então, tem alguns trabalhos, principalmente em ICFEP, que mostrou diferença até com melhora no grupo feminino, no caso de ICFEP, entendeu? Então, acho que é importante a gente, né, ficar atento para isso e ver essas pacientes de uma maneira distinta. E para quem estiver conduzindo pesquisa, né, tentar se atentar a isso também. Exato. E aí eu queria até perguntar a opinião da senhora, doutora. Se a gente sabe que o Brasil ele é um pouco melhor que os Estados Unidos e a Europa no contexto de inclusão étnica. Sim. E na sua experiência, já que conduziu grandes trials aí que aconteceram aqui no Brasil também, pesquisas próprias, nessa relação da disparidade sexual, a gente está um pouco melhor também ou a gente ainda... Eu acho que sim. Eu até ia fazer esse comentário, Matheus. Quando a gente pega, por exemplo, diabéticos, né? Se você faz trials com diabéticos, né? Eu, por exemplo, participei do estudo Freedom, né? Que era revascularização cirúrgica versus percutânea na doença multiarterial. Muitas mulheres. Acho que por conta também dos diabéticos. A gente fez um outro trabalho, aí especificamente com pacientes diabéticos e reserva de fluxo fracionada. Também muitas mulheres. Então, acho que o nosso país tem esse grande diferencial, inclusive pela diversidade étnica também. Né? Também que é um tema, né, de pacientes pretos e tudo, a gente tem mais inclusão do que os povos nativos, né, como se fala hoje em dia, essa representatividade maior. Eu acho que isso é uma grande vantagem que nós temos para ter estudos com essa maior representatividade feminina, né, da população preta e dos povos nativos, com certeza. Excelente. Inclusive, o Brasil atrai muita pesquisa por causa disso, né? Então, a representatividade feminina a gente consegue incluir mais também. Então, essa é uma notícia muito boa, né? Que a gente continue assim para conseguir melhorar, entender mais essas características da doença isquêmica da mulher. E porque o SUS, né? Nós temos uma grande vantagem que é o SUS. Né? Qual é o país do mundo que tem SUS com esse tanto de população? Talvez a Inglaterra, né, que tem o famoso NHS, né, o tão famoso NHS, mas qual é o país? Os Estados Unidos não tem SUS. Com esse volume, Com né? esse volume. Então, nós temos uma população que tem acesso ao SUS e isso favorece, obviamente, um atendimento de boa qualidade e inclusão em eventuais estudos. Essa é uma vantagem inequívoca, né? E aí a gente, quando vai investigar, então, essa paciente, a gente conversou, como a senhora falou, muitas vezes não relatou dor, mas você investigativamente suspeita da doença, seja por uma
doença numa paciente mais idosa, né? Uma doença mais clássica, ou uma doença isquêmica de outra etiologia, a gente tem muita diferença entre a sensibilidade, a acurácia dos exames, doutora? Como que a senhora vê isso? Cintilografia, teste ergométrico? A senhora prefere um em detrimento de outro por ser mulher ou segue a mesma ideia para os homens? Eu acho que, no geral, a gente segue mais ou menos a mesma linha investigativa. Quando a gente opta, por exemplo, a realização de uma cintilografia, o que eu vejo na minha experiência com o teste ergométrico, às vezes as mulheres não têm tanta capacidade física em relação ao esforço físico. E no dipiridamol, muitas vezes, eu vejo de uma forma até frequente, a gente discute com o pessoal da cintilografia lá do hospital, a doutora Paula, as mulheres às vezes apresentam dor no dipiridamol, quando você faz o estresse farmacológico. Não é incomum as mulheres terem dor e, às vezes, alteração eletrocardiográfica com o dipiridamol, que faz o famoso roubo de fluxo. E, às vezes, se você tem uma doença microvascular aí, isso é potencializado. No geral, em relação à imagem, à cintilografia em si, aqueles cuidados básicos com a mama, né? Pacientes mais obesos, mas aí é uma questão técnica da cintilografia. Ecoestresse também, depende da janela e depende da experiência do médico. Do operador. Não, eu quero partir para um exame mais anatômico. Então, uma angiotomografia de coronárias. Não tem nenhuma diferença, a não ser que as mulheres tenham realmente vasos mais finos. Então, eventualmente, isso pode causar, aí, dependendo da experiência, alguma dúvida em relação ao grau de obstrução da lesão. Ressonância magnética é um grande exame, né? Principalmente para fazer diagnóstico de minoca e diagnósticos diferenciais do minoca. Então, a ressonância é um exame excepcional para isso. E, por fim, a cinecoronariografia, né? Quando você chega na cinecoronariografia, aí você realmente vai ver as artérias mais finas, menor calibre, mais tortuosas e com menos ateromatose explícita, né? E aí atentar muito, por exemplo, a alguns padrões de dissecção coronária espontânea, Marcos, porque existem vários tipos de dissecção e às vezes a gente fala em dissecção, mas a gente não vê a dissecção. O que a gente vê é um afilamento abrupto da coronária, particularmente do terço médio ao terço distal. E aí você olha e fala, não, ela perdeu calibre. Ou às vezes não. Às vezes tem um hematoma intramural comprimindo a luz ali. Então, esse é um tipo 2 e 3 da dissecção. São as dissecções mais graves, inclusive, né? E então, ou ela às vezes está ocluída mesmo e você não sabe diferenciar de uma síndrome coronária aguda por aterosclerose mesmo. Então, esses exames, às vezes mais específicos, te dão muitos subsídios para você fazer outros diagnósticos, inclusive os diferenciais. E ultrassom intracoronário, tomografia de coerência óptica, que precisam ser bem indicados por conta do binômio risco-benefício. Então, no minoca, devemos fazer um exame mais invasivo? Vai mudar a conduta, né? Vai mudar a conduta, mas não, eu quero ter um diagnóstico de certeza para eu ver se eu vou dar o antiplaquetário, vou dar o anticoagulante ou não. Mas existe risco de você piorar a sua dissecção ou empurrar um trombinho. Então, aumenta o procedimento, aumenta a chance de complicar, né? Sem dúvida. Doutor, eu gostei muito do comentário a respeito do dipiridamol, da paciente positivar o teste, né, de dor e fazer o cateterismo e não ver nada nas coronárias. Isso vai de encontro à maior taxa de talvez falsos positivos, eu tô pondo aqui entre aspas, da teste ergométrico do infra, por exemplo. A gente vê que mulher tem mais infraascendente do que homem e muitas vezes não bate com o que vê no cateterismo. Mas eu lembro de um estudo que a gente até colocou na 12 News há uns anos atrás, que conseguiu associar esse positividade no teste ergométrico da mulher com doença da microvasculatura. Então, talvez a mulher que está tendo alteração eletrocardiográfica, não quer dizer que essa pessoa não tenha nada. Eu lembro desse estudo porque a gente falava-se muito que as mulheres tinham um teste ergométrico falsamente positivo, né?
Mas como a gente falou, talvez sob um novo olhar da microvasculatura, talvez não sejam tantos falsos positivos assim, e sim outro espectro da doença. Falso positivo é quem interpreta e não o exame. Esse é um estudo bem legal, a gente podia até rever para mostrar para o pessoal, falando, eu lembro que era uma acurácia boa, quando você inclui a doença isquêmica microvascular, chegava a ser uma acurácia muito melhor do teste ergométrico. Interessante. Então, e eu estou me lembrando que quando você vai falar em tratamento, por exemplo, da doença microvascular, existem alguns subtipos de doença microvascular, eles chamam de endotipos, né? Em que o nitrato, por exemplo, piora a angina. Não só ele não melhora, como às vezes ele piora, né? Por roubo de fluxo. Nitratos de longa ação. Eu estava lendo outro dia, eu falei, nossa, olha que interessante. Às vezes a gente dá muito vasodilatador, né? Tipo nitrato, às vezes dá intolerância, mas às vezes, na verdade, ele piora o sintoma e não melhora. Pode ser, talvez, atribuído a isso aí. É uma área de pesquisa que a gente pesquisa, né? Provavelmente fazer, daqui a 10 anos, talvez a gente consiga ter mais certeza do que a gente possa estar fazendo para essa doença da microvasculatura. E acho que outro dado interessante que é a relação elétrica, que pode ter algumas alterações, algumas mulheres podem ter inversão de T em parede anterior, isso ser normal, e mulheres que colocam implantes mamários também podem ter alteração eletrocardiográfica, tá? De inversão de T e infra de ST na parede infralateral. Trouxe esses dados aqui com até uma colinha para a gente trazer. Essas pequenas alterações que pode ter. E a progressão lenta de onda R, né? Para quem colocou prótese também de V1 a V4. Olha que interessante. Então, lembrar disso do eletro. E que pode ser cada vez mais comum, né? Que a gente vai aumentando a incidência de fator de risco em mulheres mais jovens, né? A gente pode estar de encontro a isso. E aproveitando, acho que para a gente chegar ao final do episódio, doutor, um tema muito polêmico sobre a reposição hormonal e o risco cardiovascular. A gente sabe que no passado, a gente já até começou conversando no começo, que o estrogênio é protetor. Então, você pensava, vou repor estrogênio e vou reduzir o risco cardiovascular na mulher que entra na menopausa. Inicialmente, a gente tinha visto até associação positiva, né? Sim. E começou o uso indiscriminado, até que os grandes estudos clínicos mesmo demonstraram pra gente o oposto, que aumenta o risco cardiovascular. E aí, doutora, a gente tem alguém que eu posso prescrever para paciente que precisa? Ou realmente a gente não deve fazer reposição hormonal na mulher? Esse é um assunto vasto. Eu até recomendo um artigo que saiu publicado, agora eu não me lembro a revista, mas é uma junção das sociedades americana de cardiologia, a Sociedade American Heart e as sociedades de ginecologia, e o título do artigo é bem legal, porque é Repensando a Terapia de Reposição Hormonal. Então, assim, existem situações, aquela coisa, o estrógeno endógeno, ele é muito protetor. Tanto é que para a doença... pós-menopausa aumenta a doença. Exatamente. A partir aí da 6ª, 7ª década de vida, nós perdemos a nossa proteção estrogênica. O estrógeno, ele melhora a elasticidade dos vasos, tem efeito anti-inflamatório, antioxidante. É sensacional. E quando a gente o perde, isso vai ter influência direta, porque no sistema cardiovascular você tem um monte de receptores para o estrogênio. E daí, os sintomas que as mulheres às vezes sentem na menopausa, os flushes, né? Porque você já não tem mais o estrogênio para regular essa vasorreatividade. A reposição hormonal, hoje em dia, não é para a prevenção de doenças cardiovasculares. Então, esse não é o foco. A reposição hormonal é para você reduzir os sintomas da menopausa. Então, os calores, a insônia, a depressão, que são sintomas mais comuns da menopausa. Então, não é preventivo para a doença cardiovascular. Acho que essa já é uma mensagem importante. Bem importante, que está nesse artigo que eu sugiro que vocês... A gente vai achar o artigo, doutor? Vamos deixar na legenda aqui do podcast para o pessoal ler, que é bem interessante. Sensacional esse artigo, Agora, você aí vai dizer, bom, mas a paciente tem muitos sintomas de menopausa. Então, nós temos lá as luzes do farol, né? Então, quando a paciente é luz verde, ela não tem nenhuma doença cardiovascular, e aí nenhuma mesmo. Inclusive, doenças congênitas são encaradas também, tá? Não é só doença coronariana, né?
Então, não tem nenhuma doença cardiovascular, não tem fatores de risco importante, não tem uma história importante de doença cardiovascular na família, ok, você está autorizado a fazer a sua reposição hormonal. Aí entram os ginecologistas que vão dizer, você vai fazer por via oral, você vai fazer injetável, ou você vai fazer por via transdérmica. Aí é a seara do ginecologista, tá? Proibido, farol vermelho, você não faça reposição hormonal. Qualquer doença cardiovascular, neoplasias e fenômenos tromboembólicos, você está proibido realmente de fazer a reposição hormonal, porque a gente sabe que a reposição hormonal aumenta o risco tromboembólico, aumenta o risco de embolia pulmonar, AVE e menos de infarto, tá? Certo. E o grupo do meio, né? Que é sempre o mais difícil, que é a luz amarela. Então, é aquela paciente que não tem doença cardiovascular manifesta, mas ela tem os fatores de risco, inclusive os tradicionais bem importantes. Ela é obesa, ela é hipertensa, ela é diabética, ela é tabagista, ela tem uma história familiar, ela é sedentária. Então, aí você tem que manejar risco-benefício e dividir com a paciente. Nessas pacientes, se os sintomas de menopausa forem muito importantes e ela entender seu risco e se comprometer a corrigi-los, né? Então, vou parar de fumar, né? Vou fazer atividade física, vou emagrecer, vou controlar a minha pressão e meu diabetes. Mas tira o meu fogacho, por favor. Aí você... que é uma queixa danada, né? Exato. Aí você pode, né, risco-benefício, e aí, eventualmente, aí também é a seara do ginecologista, não quero falar besteira, mas às vezes eles preferem as formulações transdérmicas ou mesmo intravaginais. Tá? Mas é a seara do ginecologista. Legal. Eu sugiro a leitura desse artigo aí. E só, acho que para finalizar um pouco, é uma coisa que é muito batido em valvopatias também, com relação à anticoncepção e planejamento familiar. Eu acho que a gente falou muito, né? A gente é cardiologista, estamos focando no diagnóstico, na apresentação clínica, mas acho que isso é um ponto importante e acho que entra um pouco daquilo que a senhora falou em algum momento aqui no podcast. A gente tem vergonha, a gente não... eu não sou treinado para falar sobre isso, então eu acho que é uma coisa que eu queria a sua opinião. A gente fala muito em valvopatias. Então, uma valvopatia grave, a gente vai indicar contracepção, a não ser que se resolva a valvopatia, né, se tiver indicação de intervenção, antes da gestação da paciente. Na doença coronariana isquêmica, né, na doença cardíaca isquêmica, a gente... é mais raro, lógico, pacientes jovens em idade fértil terem um padrão arterial, né, ou uma isquemia assim mais importante, mas como que a senhora vê o ponto de planejamento familiar e anticoncepção nessas mulheres? As pacientes que têm doença isquêmica cardíaca, em geral, a gente fica um pouco preocupado em fazer a anticoncepção com, né, as famosas pílulas, etc. Então, acho que é fundamental o planejamento familiar envolvendo, inclusive, vocês, homens, né? Porque isso é uma decisão compartilhada. Perfeito. Né? Hoje em dia, por exemplo, nós temos os dispositivos intrauterinos que, em determinadas situações, podem ser, digamos, mais seguros, porque muitos deles têm a progesterona, basicamente, e você aí talvez não aumentasse o risco tromboembólico com as formulações orais, eventualmente. Mas isso também é a seara do ginecologista. Mas hoje em dia, a gente tem pego mulheres jovens e a gente tem encaminhado, por exemplo, para o nosso hospital, tem um serviço de cardiopatia e gravidez, em que nós temos um médico cardiologista que ele sempre fala, eu não sou ginecologista, eu sou cardiologista. E que tem uma experiência muito importante nessa decisão. Nessa decisão que tem que ser compartilhada. Né? Depende da idade, eu acho que, né, o companheiro tem um papel importantíssimo nessa decisão. Isso não pode ficar só a cargo da mulher. Né? A mulher não deve ter só o ônus dela de como evitar, né, uma gravidez indesejada que vai colocar em risco a vida dela e a do seu filho.
Então, são questões assim, e inclusive envolvem coisas filosóficas também, né? Eu acho que os pontos, então, importantes que a doutora comentou é compartilhamento, a questão de a gente lembrar do fator masculino, a gestação, ela vem com os dois e é dos dois, né? Ficam grávidos os dois. Acho que isso é um ponto muito legal. Outra questão é essa questão. Então, ela tem uma doença grave, a gente ou às vezes está pensando em revascularizar e tudo, Deus me livre ela engravidar nesse período. Então, até a gente estabelecer o tratamento, é interessante propor um planejamento. Se for uma anticoncepção feminina, né, a gente vai discutir com o ginecologista o melhor método e priorizar método sem estrógeno, né? Então, acho que essas são boas mensagens aí para a gente finalizar esse tema. E junta, acho que a mensagem do aumento da prevalência de doença cardiovascular em jovem, incluindo mulheres, e que podem ser cada vez mais discutidas nos próximos anos, principalmente no que a gente vem visto aí, sobre a reposição hormonal agora de hormônios masculinos em mulheres também. Mulheres jovens, para fins estéticos, que podem também aumentar o risco cardiovascular, e cada vez mais a gente está sujeito a ver cenários como eles. Por exemplo, uma mulher que está para engravidar e ter que colocar um stent e ficar em DAPT. Será que isso atrapalha a gestação? Isso são coisas que a gente não sabe ainda, né? Pode aumentar o descolamento de placenta? Não sei. Talvez a gente traz a Ria algum dia aqui no podcast. Aí a gente vai traz um ginecologista. A esposa do Marcos é a Ria, né? A gente traz para conversar sobre isso. Legal. E acho que a gente conseguiu trazer muita coisa, né, doutor? Assim, um episódio muito rico, que eu acho que ele dá margem pra gente puxar vários tópicos sem dúvida, para um episódio só cada um, né? Então, de novo, agradecer em nome da 12x8 inteira essa presença, enriqueceu bastante, e para quem está escutando, com certeza conseguiu ter cada vez mais substrato para lidar com a mulher de maneira diferente, né? Abrir o olho para o que ela tá falando para você e não enxergar ela como se tivesse a fisiologia de um homem, né? Porque é diferente. Eu é que agradeço, uma honra estar aqui com vocês e poder falar sobre esse assunto que é cada vez mais frequente. Então, entender realmente que a fisiopatologia da doença cardiovascular, especialmente coronária, na mulher é diferente. E a nossa abordagem também tem que mudar e ser diferente em termos de anamnese, em termos de valorizar os sintomas e não fazer essa diferenciação ou essa talvez discriminação em fazer procedimentos menos invasivos, levar menos para o CAT, acreditar menos nos sintomas, indicar menos cirurgia ou menos angioplastia, porque você acha que ela não tem uma doença coronária real. Ela pode não ser visível, mas ela realmente é real. No último congresso da Solace do ano passado, no Rio de Janeiro, um dos temas da aula era lidando com o invisível, né? Porque você faz o cateterismo e você não vê a placa, mas a doença está aí. Então, como você lida com, entre aspas, o invisível? Então, essa mensagem é muito importante. Modifique o seu pensamento e valorize essa doença que é muito prevalente e mata as mulheres. Inclusive, assim, num contexto temporal que estamos hoje de Olimpíadas, em que as mulheres estão carregando o país nas costas, temos que cuidar muito bem das nossas mulheres, né? Então, que fica o recado final desse episódio. Doutora, se quiser fazer a propaganda aí do que vem saindo da SOCESP, o livro sobre doença cardiovascular na mulher, né, doutora? Isso, não, a SOCESP teve uma iniciativa bastante interessante, então vai sair uma revista que não é só sobre as mulheres, mas vai ter um capítulo, né, da revista da SOCESP, que eu acho que vai sair talvez no mês que vem, onde nós temos um capítulo só sobre coronariopatia em mulheres. Tá escrito aí a 5 mãos. Isso, sou eu, doutor Ibrahim, com a parte da imagem, doutora Maria Cristina Izar, que atualmente é a presidente da SOCESP, uma mulher presidente da SOCESP, doutor Adriano Cacheta, falando sobre secção coronária espontânea, e doutora Salete do HCOR. Então, um capítulo interessante a 5 mãos aí, que eu acho que é uma boa revisão sobre o assunto.
Ótimo, acho que com essa mensagem final e com essa propaganda da doutora Marinella, a gente pode encerrar o 12cast de hoje. Obrigado, pessoal. Exatamente, pessoal. Lembrem de compartilhar esse episódio, se inscrever aqui no canal do YouTube, dar sua avaliação no Spotify, isso é muito importante pra gente, e compartilhar esse episódio também com a pessoa que você sabe que vai ajudar a conduzir a doença isquêmica na mulher. Tá? E além disso, se você vai prestar a prova do título de especialista em cardiologia, não deixem de acompanhar o que a gente está mostrando, tá? Realmente, a gente está mudando a maneira de preparar as pessoas para a prova de título. Uma coisa mais focada, direcionada, em questão, comentada em texto e vídeo, para adaptar ao seu tempo. Então, não deixe de acompanhar nossa prova de título de cardiologia.